Boa noite. Todas as vezes que a gente vai numa casa, é muito comum a gente ouvir o representante da casa agradecer a espiritualidade, porque ela desde os primeiros momentos está preparando a casa. Vocês escutam isso sempre, né? E é verdade. Todavia, o que nós temos que ter em mente é que a espiritualidade não prepara somente essa casa. Ela prepara o nosso caminho para a gente estar aqui durante toda a noite. Então, durante o dia, às vezes, pode passar pela nossa cabeça assim: hoje eu não vou lá. Estou meio cansado, meu chefe me deu uma bronca que eu não merecia, peguei um trânsito muito forte. E aí a gente fica pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Isso acontece com todo mundo, inclusive com o palestrante, inclusive com os dirigentes da casa. Mas na hora H, a gente toma a decisão de estar aqui, de vir aqui. E nós estamos de parabéns, porque nós fizemos a opção de estar aqui hoje. Que nem ele falou, a ideia de estar aqui hoje é nós aprendermos um pouco através do Evangelho, que é boa nova, o Evangelho quer dizer boa nova, algumas coisas para o nosso benefício, para o nosso desenvolvimento. E aí quando me sortearam, me deram o tema, que é o arqueiro e a trave no olho, vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes sobre isso, eu fiquei me questionando: eu vou naquela casa, mas ninguém tem esse problema. Todo mundo aqui é espírita, né? Alguém tem problema de ficar olhando o cisco no olho do irmão e esquecer de olhar a trave no seu? Aí eu comecei a me questionar. Eu tenho muito desses problemas. Essa palestra é para mim. E aí eu fui começar a pesquisar, desenvolver. E todas as vezes que a gente vem para uma casa, a gente tem que vir com a disposição de dar o seu melhor, de servir, de se colocar como um mensageiro, se preparar, mas deixar que a espiritualidade fale através da gente. Então não tem nenhum mérito quem está aqui na frente, muito pelo contrário. Nós temos uma obrigação muito grande. Assim como ele falou da evangelização familiar, nós também temos a obrigação de trazer os nossos filhos para aqueles lugares que a gente acredita. E se nós estamos nessa casa vivenciando a doutrina espírita, é porque nós acreditamos nela. E se nós acreditamos nela, nós temos que trazer nossos filhos. Nós temos que trazer nossos amigos. Nós temos que trazer nossos parentes, esposa, filho, nossa mãe. Se nós fôssemos nos questionar e pensar nessa casa ou em qualquer casa, quantas pessoas já vieram participar da doutrina espírita pelo meu exemplo? Quantas pessoas vieram participar da doutrina espírita pelo exemplo de cada um? Não precisa responder, é só um questionamento. Porque se nós não estivermos trazendo ninguém, é porque nosso testemunho está sendo muito falho. E que nós temos que rever o que está acontecendo na nossa vida, que as pessoas não conseguem enxergar as mudanças que a doutrina nos traz. Porque se a doutrina não estiver dentro da gente, não tem sentido de ficar nela. Eu sou espírita há 6 anos, vou fazer agora em abril, e eu tinha um amigo que trabalhava comigo, depois passou a ser meu sócio, que ele era espírita desde garotinho. E eu brincava com ele, eu tirava o sarro dele falando dessa doutrina. Eu era daqueles mais chatos, que ficava questionando: mas o que tem de bom nessa doutrina? Às vezes quando ele ficava doente eu falava: mas por que você está preocupado porque você está doente? Se você morrer você vai reencarnar. Então eu gozava realmente as pessoas da doutrina. E a questão de uns 5 anos atrás, quando eu já participava da doutrina espírita, eu encontrei com ele. Ele está morando no Rio de Janeiro. E eu falei: e aí, como é que você está? Ele falou: olha, eu participei 12 anos da doutrina espírita, mas hoje eu não quero participar mais. Eu era 12 anos, eu era espírita. Eu falei: você não era espírita. Você passou pela doutrina. Existe uma grande diferença. Quem é realmente espírita não sai dessa doutrina. Quem é realmente espírita conhece o significado da nossa doutrina. Sabe que ela é a única que nos dá todas as respostas, todas as informações que nós precisamos para a nossa vida.
ou nós estamos na doutrina espírita porque isso faz parte de nós, ou nós apenas estamos passando pela doutrina espírita. Existe uma diferença muito grande e que cada um precisa avaliar. Será que eu sou um mero participante? Eu venho tomar um passe, eu venho fazer um tratamento, eu venho assistir uma palestra, mas isso não muda nada na minha vida. Será que acontece isso com a gente? Porque se acontecer conosco, nós temos que mudar. Tem alguma coisa errada. Esse não é o fundamento da nossa doutrina. O Evangelho de hoje nos fala da facilidade que nós temos de achar os erros dos outros. A gente consegue com uma facilidade visualizar os supostos defeitos que as pessoas têm. Para esses casos a gente tem como se fosse olhos de águia. Vocês sabem que a águia ela consegue enxergar uma presa no chão a 2 quilômetros de distância. Para isso nós temos uns olhos maravilhosos. Para enxergar os nossos defeitos, nós somos cegos. Nós temos essa dificuldade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como a gente olha as pessoas. Porque toda vez que a gente faz alguma consideração em relação às pessoas, nós estamos prestando um julgamento. Muitas vezes a gente escuta uma palestra, eles falam assim: vocês precisam entender o grau de entendimento de cada pessoa. Se aquela pessoa não faz uma coisa boa, se aquela pessoa deixou a desejar em algo, moralmente ela não está bem, vocês têm que respeitar o estado de cada um. Vocês não ouvem isso? Nesse caso do Evangelho de hoje, nós precisamos aprender o nosso estado efetivo de adiantamento. Porque se nós julgamos as pessoas, se nós temos preconceito em relação às pessoas, a nossa evolução ainda é baixa. Então nós tentar fazer hoje um exercício. Não ficar olhando o estado de crescimento dos outros, vamos olhar o nosso. Vamos tentar olhar para dentro da gente e tentar identificar onde que nós estamos falhando. Por que nós somos tão preconceituosos? Por que nós julgamos tantas as pessoas? Porque quando a gente julga as pessoas, nós estamos julgando dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que a gente acredita que seja certo ou que seja errado. E nós fazemos o quê? Nós rotulamos as pessoas. Nós achamos que as pessoas têm defeitos e nós não. Nós colocamos conceitos morais em relação às outras pessoas, como se nós fôssemos melhor do que eles. Nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como que a gente age com os outros. Vocês já ouviram falar que Deus governa o mundo com apenas uma lei? Ação e reação. Causa e efeito. Se eu trato mal o meu semelhante, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser tratado mal também. Se eu quero vivenciar um clima de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia, o que eu tenho que ter? Atitudes de paz, de tranquilidade, de harmonia. Se eu não tiver isso, como é que eu posso cobrar isso dos outros? Até quando nós vamos ficar cobrando dos outros aquilo que nós não estamos dispostos a dar na nossa vida? Até quando? Porque nós vamos ser tratados pelos outros da maneira como nós tratarmos essas pessoas. Buda, ele falava numa tal de meditação de plena atenção. O que é isso? É a capacidade que um dia nós podemos ter de olhar as pessoas, respeitar as pessoas e não fazer qualquer tipo de julgamento. Então, se ele via uma pessoa passando na rua, ele não ficava olhando: aquele sapato ali não está combinando com a calça dela. Olha, o cabelo dele está ruim, está falho, ele não penteou direito. Ele conseguia olhar o ser humano atrás das aparências físicas. Por isso que ele não julgava as pessoas. Tudo bem, vocês vão dizer assim: eu ainda não consigo.
Eu ainda estou no mundo de provas e expiações. Eu ainda não tenho esse discernimento. Eu também não. Mas a partir do momento que a gente acaba adquirindo conhecimento do que é certo ou errado, é nossa obrigação tentar. É nossa obrigação fazer o nosso melhor. É isso que Deus espera da gente. Então é muito difícil a gente chegar no estágio de Buda, se pensar como ele, porque isso foi um estado de crescimento espiritual elevado que o levou a essa condição. E para a gente conseguir esse estado que Buda fala, esse estado de meditação que ele chama, de meditação plena de atenção, nós precisamos ter alguns conceitos. Assertividade. O que é isso? Saber o que é certo e o que é errado. Ter noção do que é certo e errado. Alteridade. O que é alteridade? As pessoas são todas elas diferentes de nós. Não tem ninguém aqui igual ao outro. Mesmo se nós tivermos irmãos gêmeos aqui dentro, congênitos, não tem ninguém igual. Se não houver diferença física, existe diferença espiritual, existem diferenças morais. O fato de duas crianças nascerem no mesmo óvulo não quer dizer que elas sejam graus de evolução espiritual idêntico. Não são. Já falei isso na outra vez, nós somos a somatória de tudo que nós fizemos em todas as encarnações. Então o Nestor de hoje é resultado de tudo que ele fez ao longo de todas as encarnações. Então se eu não estou muito satisfeito com o que eu sou, quem que é o responsável? Sou eu. Se cada um de nós não está satisfeito com o que é, quem que é responsável? Cada um de nós. A culpa não é do vizinho, da mulher, do filho, do patrão. A responsabilidade é nossa. Lei da ação e reação. Falei isso agora há pouco, tá? Então, dentro dos conceitos, a gente tem que ter complacência ou misericórdia. O que é misericórdia? É a capacidade de perdoar sem a pessoa merecer. Deus faz isso com a gente. Todos os dias. Provavelmente diversas vezes ao dia. Ele nos perdoa sem nós merecermos. Aí vou contar uma historinha de Napoleão. Napoleão era um dos líderes mais injustos, mais violentos que nós tivemos ao longo da história. Um dia Napoleão condenou um rapaz à morte. A sua mãe foi até ele e falou: eu quero que você perdoe o meu filho. Não posso. As leis dizem, a lei quem fazia era ele, as leis dizem que a atitude que ele fez, ele merece morrer. Ela falou: eu quero que você dê misericórdia para o meu filho. Ah, mas ele não merece. É exatamente por isso que eu estou te pedindo misericórdia. Porque se ele merecesse, seria justiça. Deus faz conosco todos os dias isso. Ele nos perdoa sem nós merecermos. Quantos erros nós fazemos por dia? Não dá nem para contar, né? E ao mesmo tempo Deus está sempre do nosso lado. Sobre as mães, eu vou puxar o lado da sardinha das mulheres. A mãe tem um amor que os homens não conseguem ter. Elas conseguem ver nas crianças um filho quase perfeito. Às vezes você vê, uma criancinha nasceu, a mãe está com a criança no colo, você olha assim e fala: mas é que feinho. A mãe: meu filho é tão lindo. Não acontece isso? Não é? Às vezes você vê um filho maior, tal, ela enxerga um lado que a gente não consegue enxergar no ser humano. Porque ela ama verdadeiramente. Se vocês fizerem um trabalho e forem em penitenciária, vocês vão observar que nos dias das visitas, mais de 90% das visitas são mulheres. Os pais dificilmente vão. Se vão poucas vezes. Eu posso até falar, tem uma amiga que ela está com um filho na cadeia, e ela fala: eu chego lá às 5h30 da manhã para ser atendida às 9h30 para poder entrar, só tem mulheres, só tem mães, às vezes esposa. Então o amor de mãe, eu acho que é um amor tão especial,
Eu acho que se tem uma definição mais próxima do amor de Deus, é o amor de mãe. Aquele amor fantástico. Aí eu não posso fugir, eu lembro de Nossa Senhora, né? Maria de Nazaré. Vocês imaginem vocês, ela lá olhando o Jesus ser crucificado, injustamente, todos nós sabemos. Aí ela começa a lembrar de Jesus pequenininho, no colo dela, sendo amamentado. Depois, ela começa a lembrar Jesus um pouquinho maior, correndo pela casa, brincando. Passa mais um tempo, ela começa a lembrar de Jesus na rua. Segundo Humberto de Campos, ele dizia que Jesus, quando tinha seus 8 anos, ele foi pego por Maria conversando com 2 bandidos muito conhecidos na região, aconselhando essas criaturas a mudarem de caminho. Segundo Humberto de Campos, Jesus frequentemente aconselhava as pessoas sofridas, inseguras, doentes. Então imagine essa mãe que viu todos esses momentos, de repente ela vê o filho dela querido sendo crucificado, sendo açoitado, sendo chicoteado, sem merecer. Eu tomo muito como exemplo Maria. Então, se nós fôssemos pensar que se Deus tivesse os mesmos comportamentos que nós em relação às outras pessoas, nós estaríamos perdidos. Mas como Deus é amor, Ele nunca nos julga. E Deus, sabe por que Deus nunca nos julga? Porque Ele nunca se sente ofendido por nada que a gente faz. Porque Ele nos conhece, sabe os nossos limites e nos ama assim mesmo. Então, tentar agir como Deus agia é o mais importante na nossa vida, né? Então a gente tem muito costume de olhar o outro lado, o lado das outras pessoas. Tem um provérbio chinês que diz assim: antes de mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Isso quer dizer o quê? Conheça-te. Olhe quem você é, o que você faz, como é a sua casa, para você poder sair de casa e poder fazer alguma coisa, algo chamar a atenção de alguém. Será que nós temos a condição de dizer que o outro está errado? Que o outro está fazendo as coisas incorretas? Quem somos nós para nos sentirmos melhores do que os outros? Então, todas as vezes que a gente toma essa postura, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo orgulhosos. Porque o orgulhoso é aquele cidadão que se acha melhor que todo mundo. Vocês já pararam para conversar com uma pessoa que quando você começa a fazer a metade da frase, ele já está querendo responder? Porque ele já sabe do assunto? Ele já tem a resposta? Isso é um sujeito orgulhoso. O sujeito orgulhoso ele tem uma necessidade de se valorizar. E como é que ele se valoriza? Menosprezando a outra pessoa, apontando os defeitos para a outra pessoa. Será que nós somos orgulhosos? Vou perguntar, tem alguém aqui que não é orgulhoso? Bezerra de Menezes, num dos seus livros, nos livros de André Luiz Ruiz, ele fala assim, que o orgulho é o último dos obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Na medida que nós formos eliminando o orgulho, nós vamos crescendo efetivamente. Aí eu estava ouvindo um comentário da semana passada e falaram assim sobre o egoísmo, que o egoísmo na realidade é filho do orgulho. Aí uma pessoa falou assim, uma coisa bastante interessante, falando sobre o mal, né? Fala assim, que todo egoísta ele é mau. Por quê? Porque o egoísta ele acha que ele é o centro do universo, que todas as coisas são em volta dele. E na medida que ele pensa assim, ele afasta Deus da vida dele. Ele afasta Deus do centro da vida dele. E quando Deus está longe da nossa vida, nós estamos exercendo o mal. O mal é deixar Deus fora da nossa vida. Porque quando você está perto de Deus, você faz, e você acredita nele, você faz as coisas que Ele espera que você faça. Exerça a caridade, respeite as pessoas, não julgue as pessoas.
Então, essa definição para mim, ela foi muito interessante, porque acaba mostrando uma grande realidade da nossa vida. A nossa dificuldade de exercer um amor real. A gente fala das mães, eu falo de Maria, eu falo de Jesus, e eles tinham um tipo de amor, chamava amor ágape, que é um amor incondicional. É quando você ama alguém sem esperar nada de volta. Eu amo porque eu amo, eu não estou esperando retorno. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no YouTube e verem os vídeos da vida de Madre Teresa de Calcutá. Outro dia eu vi um vídeo que quem falava desse vídeo era um pastor. E ele dizia assim: o amor perante a Madre Teresa de Calcutá, ele é tão simples. Amar como ela parece ser uma coisa tão tranquila. Ela beija, ela abraça, ela acaricia. Independente se a pessoa está bem de saúde, se é um leproso, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é preta. Ela dá um amor tão intenso que Madre Teresa faz uma colocação para nós. Ela diz assim: por $1 milhão, você abraçaria, beijaria e daria banho num leproso? Não. E por amor você faria de graça. Vocês conseguem perceber a profundidade disso? O amor nos faz tomar atitudes que nós não faríamos por nada diferente no mundo. O amor faz com que a gente respeite as outras pessoas, que a gente não julgue, que a gente entenda o que cada um é, a forma que cada um está. O amor permite que nós nos aproximemos até dos nossos maiores desafetos e tentemos viver uma vida de harmonia. Porque julgar as pessoas, qualquer um faz. Amar é para poucos. Mas aquele amor valente, aquele amor honesto, isso é para poucos. Temos condições? Temos. Qual o exemplo que nós tivemos mais há 2013 anos, quem veio para cá? Jesus. Jesus não vivenciou esse amor? Jesus cobrava alguma coisa por todo aquele amor que ele dava? Não. Jesus fez a acepção de pessoas? Ele só curou os ricos? Só os bonitos, os homens, as mulheres? Não, né? Para Jesus todas as pessoas eram iguais. Por quê? Porque ele vivenciava realmente o amor. Então, quando nós colocamos o amor na nossa vida, quando a gente coloca esse sentimento maravilhoso como o centro das nossas referências, a gente começa a não julgar as pessoas, a gente começa a aceitar as pessoas como elas são. Nós temos natureza individualista. Nós somos seres individualistas, nós somos egoístas. Por isso nós pensamos somente na gente, né? É uma coisa que a gente precisa tentar exercitar exatamente ao contrário. Ou seja, vivenciar um amor, vivenciar a comunhão com as pessoas. Eu falei de Jesus, que Jesus não julgava nada. E vou dizer um texto que eu gosto muito. Que é quando Maria Madalena, Jesus estava escrevendo na areia. E aí chegam os fariseus trazendo Maria Madalena, e a tradição dizia que toda vez que uma mulher era pega em adultério, Maria Madalena era uma pessoa, ela não, uma prostituta, ela devia ser apedrejada. Vocês lembram o que aconteceu? Eles chegaram para tentar Jesus, Jesus estava escrevendo, e eles falaram assim: o que você vai fazer? Estavam tentando Jesus. Você permite que nós atiremos pedra nela? Olha, a tradição diz que tem que atirar. Ele continuou lá, o que ele fez? Ele disse para todos eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que diz o nosso evangelho? Que dos mais velhos aos mais novos, todos se foram. Mas aí tem um detalhe, nós somos muito curiosos. E Jesus estava escrevendo, e os fariseus da época também eram. Aí vinha um, olhava lá, o que Jesus estava escrevendo? Malfeitor. Ele falava: isso é comigo, eu vou embora. Aí vinha o outro:
pedófilo, opa, isso aqui é comigo, eu vou embora. E assim Jesus foi escrevendo o pecado de cada um, e cada um foi embora. Por quê? Porque ele conhecia as pessoas, ele sabia as deficiências de cada um. Aí Jesus vira para Maria Madalena e fala assim: quem te condenou? Ah, foram embora, Senhor. Então vai e não peque mais. O que Maria Madalena faz? Ela muda de vida. Ela deixa de ser uma prostituta. Ela vai trabalhar com os leprosos. E os últimos anos da vida dela é exatamente dedicado para esse tipo de trabalho. Jesus entrou de uma tal forma na vida dela que ela se transformou. E aí eu pergunto: nós nos transformamos quando Jesus entrou na nossa vida? Ou até que ponto nós estamos dispostos a nos transformar, acreditando que Jesus é o centro da nossa vida? Eu faço esses questionamentos, é lógico que eu estou fazendo para mim também, porque muitas vezes nós esquecemos que ser cristão tem que ter coragem. Coragem. Cristão não é para os fracos. Mas se vocês soubessem a retaguarda do exército que está atrás da gente, que nos ajuda, nos impulsiona, nos dá força, nos protege, nós não teríamos medo. O que Deus está esperando? O nosso sim. Deus quer apenas que a gente diga: eu quero ir, eu vou em frente. E será que nós estamos dispostos a dar esse grito? Será que nós não temos medo? Nós somos frágeis. E Paulo falava muito bem a isso. Quando eu sou frágil, aí que eu sou forte. Porque eu percebo a presença de Deus na minha vida. Então, quando a fragilidade bater em nós, vamos nos encher de Deus na nossa vida. Aqueles pontinhos que estão vazios dentro da gente, vamos encher com oração, vamos encher com atitudes de caridade, com sorrisos, com abraços. Porque nós, seres humanos, não podemos deixar de expressar a nossa afetividade, o nosso carinho, a nossa sinceridade, a nossa honestidade. O nosso mundo é carente. Nós esquecemos muitas vezes de abraçar as pessoas, de beijar, de dizer para a nossa esposa, para os nossos filhos: eu amo você. Mas a gente ama, por que a gente não fala? Será que a gente tem vergonha de estar na mão da outra pessoa? Ah, então eu estou dizendo que eu a amo, então ela vai ser responsável por mim, ou ela vai mandar em mim? Não. Quando se ama não tem desigualdade. Foi isso que Jesus fez com a gente, Ele entregou a vida dele. Só um último recado. O Cristo, Ele veio com uma missão maravilhosa. Ele nos trouxe uma mensagem maravilhosa, um exemplo maravilhoso. Tudo o que Ele fez por nós não garante a nossa salvação. A salvação depende se nós estamos dispostos a seguir os seus ensinamentos. Então quem acha que o Cristo veio e agora eu estou salvo, esquece, senão Deus não seria justo. Lei da ação e reação. Nós só vamos chegar lá se nós merecermos, se nós dermos o nosso melhor. Obrigado pela atenção, pelo carinho, tá? Que nós sejamos muito felizes, porque nós viemos para ser felizes. Esse é o nosso grande objetivo, ser feliz. E não existe felicidade longe de Deus, longe de Jesus, longe de Maria, longe das pessoas que a gente ama. Fique em paz. Que Deus abençoe todos nós, tá? Obrigado.